Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a graça do Senhor venha alcançar você, toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Estamos mais uma vez aqui neste Café com Palavra. Eu gostaria de meditar com você um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 6. Diz assim a palavra: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Esta carta maravilhosa, Paulo escreveu a Timóteo. É uma carta pastoral e ele orienta várias coisas em relação a Timóteo. Mas o interessante e o maravilhoso é que Paulo, ao escrever 2 Timóteo, se dirige a Timóteo e começa a lembrá-lo de coisas que ele recordava dele. E uma das coisas que o grande apóstolo Paulo recordava de Timóteo era de uma fé não fingida que ele tinha e que havia habitado na sua avó, Lóide, havia habitado na sua mãe. Então Paulo enaltece aquilo, ou seja, Paulo percebe na história de Timóteo um homem que serviu ao Senhor, um homem temente ao Senhor, um jovem sincero, um jovem que quis agradar a Deus, que quis glorificar a Deus. Talvez eu estou me dirigindo a uma pessoa assim, uma pessoa que procura servir a Deus de maneira sincera, que procura agradar a Deus em todas as coisas, mas que de repente hoje está precisando de ouvir o que Timóteo ouviu, onde Paulo diz: por esta causa te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Existe um dom que Deus te deu, que porventura está amortecido, está apagado. Existe um dom que Deus te deu, que você não tem colocado à disposição do reino de Deus. Existe algum dom que Deus te deu, que você engavetou, que você permitiu que a chama nele esfriasse. Paulo, ao dirigir-se a Timóteo, ele o desperta, ele o admoesta, ele o exorta a reavivar aquele dom que havia nele, que ele havia recebido pela imposição de Paulo. Ele havia sido ordenado, Paulo havia colocado as mãos sobre ele, então havia um dom que Deus havia dado para ele, mas que naquele momento Timóteo, por circunstância ou outra, estava deixando aquele dom se apagar. E Paulo fala: não, eu rogo, eu te admoesto que reavives esse dom, Timóteo. E essa expressão no grego de reavivar significa fazer o fogo subir com vida. Fazer o fogo subir com vida. Reatiçar. Existe algo em você que você precisa reatiçar, que você precisa fazer com que aquele fogo suba com vida. Nós precisamos sermos pessoas ardentes. Lá em Apocalipse, Deus fala que não quer a pessoa fria nem morna. Ele deseja a pessoa quente. Nós devemos ser fontes de águas quentes. E Deus deseja que você tenha um dom que esteja avivado, esteja atiçado, esteja sendo consumido pelo fogo do Espírito dele, algo que arde dentro de você. Existe um dom ardendo dentro de você. Não permita que esse dom se apague, pelo contrário, venha reavivar esse dom, venha trazê-lo à tona, venha exercer esse dom que Deus te deu no reino de Deus, na sua igreja, no lugar onde você frequenta. Exerça o seu dom para beneficiar a cidade, a sociedade, as pessoas à sua volta, seus familiares, amigos e até inimigos, mas não permita que esse dom se apague. Quando Paulo fala para Timóteo reavivar aquele dom, ele está falando para ele reaquecer aquele dom,
reatiçar aquele dom que foi dado pela imposição das mãos. E o interessante é que havia uma história, como se Timóteo estivesse esquecendo da história que ele carregava. Quantas pessoas hoje têm esquecido da história que muitas vezes foram carregadas e às vezes entram numa situação onde perde-se o pique, onde se tira os olhos do Senhor e coloca os olhos nos homens, e aquilo desanima, aquilo desencoraja, aquilo gera desânimo, gera inconstância, gera falta de prazer. A Bíblia fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria. E como nós podemos servir ao Senhor com alegria? Quando os dons que Ele nos deu for reavivados em nós, forem reaquecidos em nós, forem renovados em nós. Renove o dom que Deus te deu, reavive o dom que Deus te deu. Não permita que ele morra, não permita que se apague. Pelo contrário, se aproxime diante do Senhor, como Paulo pediu para Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Procure encontrar em Jesus a graça necessária para que esse dom que Ele mesmo te deu seja revivado no seu coração. O maravilhoso que Paulo fala, que Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Deus não te chamou e Deus não te deu um dom segundo as suas próprias obras, mas segundo a determinação e graça dele. Foi Deus que te deu. Os dons do Senhor são irrevogáveis, que você possa permitir que Deus reavive o dom que Ele te deu, que você não permita, que você não aceite que o inimigo te impeça de exercer aquilo que glorifica a Deus. O meu dom e o seu dom glorifica aquele que nos deu, glorifica a Deus. Foi Deus que nos deu um dom, não para que nós pudéssemos decidir, escolher que momento usar, não. Devemos usar os nossos dons para servir as pessoas, para servir o reino de Deus, para servir a igreja, para servir o povo de Deus. E mesmo diante de perseguições, de decepções, mesmo diante de incredulidade de alguns, devemos exercer os dons que Deus nos deu, olhando para Ele, sabendo que aquilo que Ele nos deu, não deu para que nós pudéssemos nos beneficiar com aquilo. Não, Ele nos deu um dom para que o corpo dele, a igreja, fosse beneficiada por Ele. Que você possa pensar e refletir se vale a pena você esconder aquilo que Deus te deu, se vale a pena você deixar de usar aquilo que Deus te deu, porque houve resistências, porque houve tristeza, porque houve decepções nessa caminhada. Não. Volte os seus olhos para aquele que te abençoou, para aquele que concedeu os dons a você, e fale: Senhor, eu não quero deixar de exercer o dom que o Senhor me deu. Eu quero, pelo contrário, eu quero glorificar o nome do Senhor através dos dons que o Senhor depositou sobre mim, através dos dons que o Senhor me deu. Que o Senhor me dê a graça de perseverar, que o Senhor me dê a graça de persistir, que o Senhor me dê a graça de continuar glorificando o teu nome, exercendo o dom que o Senhor me deu. Deus abençoe sua vida, te dê graça, te dê força e te leve a exercer o dom que Ele confiou nas suas mãos, em nome de Jesus.